nesse país. Antes a gente pensava que médico era só filho de rico ou japonês. Hoje nós estamos percebendo que pode ser filho de classe média baixa, filho de gente pobre, negros, índios, mulheres e homens, como todos. Como a companheira Sara. A Sara está aqui? A Sara, cadê a Sara? A Sara está aqui. Pois bem, Sara, você sabe que eu tenho a tua história para contar aqui. A Sara, aos 3 anos de idade, decidiu que ia ser médica quando crescesse. Eu pensei que ia ser bombeiro, sabe? Minha primeira imagem do que eu queria ser na vida é que quando eu vim de Pernambuco para cá, em 1952, no Pau de Arara que eu vinha, passou pelo meu caminhão um carro da Shell. Sabe aquele carro amarelo da Shell? Eu passei 10 anos da minha vida achando que ia ser motorista da Shell. Por causa daquele carro. Então, a Sara, aos 3 anos, ela decidiu ser médica. 20 anos depois, o que parecia um sonho de criança virou realidade graças ao trabalho. A doutora Sara, ela vai se formar no final deste ano, mas eu já quero me antecipar. Nasceu em Xinguara, no Pará, filha do seu José Eduardo, que é trabalhador rural, e de Dona Luz Dalma, que é dona de casa. A infância seguia normal, até que aos 3 anos de idade ela teve uma infecção óssea na perna esquerda. O tratamento foi longo e doloroso, Fernanda. Cirurgia, internação, gesso, injeções e a proibição de correr e brincar como fazem todas as crianças do mundo. Mas esse tempo ruim ficou uma lembrança boa. Ela guardou, para o teu orgulho de porão, ela guardou uma boa lembrança, a dedicação dos médicos que cuidaram dela com carinho e com competência, o que nem sempre acontece. Primeiro no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde a família tinha parentes. Depois no Sara Kubitschek, em Brasília, para onde vinha 2 vezes por ano com os pais, viajando um dia inteiro de ônibus. Até que a família se mudou em definitivo para Brasília, em busca de uma vida melhor e de estudo para as 3 filhas. Sara ficou livre da doença e cresceu dizendo que ia ser médica. Tentou 2 vezes a UNB. Todo mundo sabe da UNB, Universidade Pública, mas não teve sucesso. Chegou a fazer 3 vestibulares para direito em faculdades particulares. Passou nos 3, mas não adiantou. Dizia aos seus pais: eu vou fazer medicina. Pode demorar 10 anos, pode demorar o tempo que for, mas eu vou ser médica. Felizmente, não demorou tanto tempo. Se não fosse o ProUni, Sara talvez estivesse até hoje tentando realizar o seu sonho. Isso porque ela certamente não teria como pagar as mensalidades de mais de 3, 4, até 5 mil reais numa escola privada para fazer um curso de medicina. Sara estuda de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, e trabalha à noite. E não falta tempo para namorar, não? No começo acordava às 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus até a
com pena da sobrinha querida, os 7 irmãos de sua mãe fizeram uma vaquinha e compraram um Celta usado, que de tanto uso acabou fundindo o motor. Certamente deveria se colocar um pouco de óleo nesse motor, não teria fundido. Os tios não desistiram, e dessa vez, e eu espero que todos vocês arrumem os tios deles, compraram um clássico, 0 km, financiado com prestações que cabem em 7 pontos. Valeu o investimento. Sara é um dos destaques do curso de medicina da Católica. Vai se formar, vai fazer, vai se formar, vai fazer residência em cirurgia e vai tentar a aeronáutica para salvar vidas onde for preciso. Seja numa comunidade remota, não sei como seja fazendo parte da missão brasileira no Haiti. Diz ela, nós provamos que somos capazes, basta ter oportunidade. Agora eu quero retribuir o que o Brasil fez por mim. E eu digo, minha querida Sara, em nome do Brasil, muito obrigado por você e por todas essas meninas e esses meninos que vão ser médicos daqui a alguns dias. Mas eu queria que vocês levassem em conta uma coisa que o Temporão falou. A medicina é uma profissão nobre. Ela é nobre, tanto é que o médico, quando se forma, ele não pode deixar de tratar ninguém, mesmo que seja um inimigo. Diz isso que médico é colocado dentro assim. Mas nem sempre é assim. O inimigo, se for rico, ainda se trata. Mas se for pobre, é difícil ter acesso a determinados departamentos. Mas eu penso, se vocês não sabem, eu fui diretor do Departamento Médico do Sindicato dos Metalúrgicos Soberano do Tempo. Lidei com médico, portanto, conheço bem. Lidei com dentista, conheço bem. Uma coisa que vocês não podem perder nunca, é justo que vocês ganhem dinheiro, é justo que vocês se especializem, é justo que vocês queiram fazer, sabe, residência numa área que possa ajudar vocês a viverem mais dignamente. Nada disso é proibido. A única coisa que é proibida é vocês deixarem de ser humanos no trato com os semelhantes de vocês. Ou seja, um paciente, quando ele entra doente no hospital, se ele encontra uma atendente no balcão de cara feia, ou porque é mal remunerada, ou porque brigou com o namorado, dependendo do jeito que ela fala, uma pessoa que entrou com uma criança com arma no colo, quantas vezes eu e Marisa entramos 2 horas da manhã, o moleque quase sem respirar, e perguntava assim, Temporão, e o médico? Vamos ver se está por aí. E ele entrava lá para dentro e demorava para voltar. E quando voltava, o médico vinha mal-humorado, certamente porque ele estava descansando. Isso agrava a doença. Um tratamento humano, um tratamento carinhoso, um bom dia com um sorriso, uma pergunta como vai, uma passada de mão no rosto de uma criança ou de um paciente é quase 50% do sucesso da consulta. Eu acho que a profissão de vocês é nova.